A graça e a paz, meus irmãos, espero que estejam me ouvindo aí. Desculpa, eu tô tendo uns probleminha técnico aqui, mas é, vou pedir para os irmãos se colocarem em pé mais um pouquinho. Ok, esse é o sinal que eu tô vendo vocês, eu sei que vocês estão me ouvindo bem. Espero que estejam me ouvindo bem. Irmãos, nós vamos ler dois textos, quer dizer, nós vamos ler o texto de Atos hoje, mas eu quero pedir a vocês que estejam com as suas Bíblias abertas em dois textos, para facilitar o acompanhamento, vocês vão aproveitar melhor a palavra, porque tem um texto paralelo, digamos assim, ou uma complementação que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Então, primeiramente, abra o seu texto comigo em Atos, no capítulo 9, tá ok? Atos, no capítulo 9. E o outro texto, aí você pode pôr um marcador de página, alguma coisa para marcar na sua Bíblia, para você ir e voltar nesses dois textos, é o texto de Gálatas, capítulo 1. Então, Atos, capítulo 9, verso 19 em diante, e o texto de Gálatas, no capítulo 1. Antes de nós lermos, quero lembrar, fazer aqui uma referência de que daqui uma semana será a Páscoa. E a Páscoa é uma festa cristã onde nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Por isso é também tradição lembrarmos que hoje é o domingo, ou seja, uma semana antes de Jesus ressuscitar depois de ser crucificado e morto, ele entrou em Jerusalém e foi montado num jumento e foi recebido pelo povo louvando a Deus, dizendo Hosana, Hosana nas alturas. Então, alguma tradição cristã diz que é o domingo de Palmas ou domingo de Ramos hoje, né? Então, portanto, domingo que vem é o domingo da Páscoa e é também a ceia do Senhor na nossa igreja. Então, nós lembramos que essa é uma semana que nós estamos, como sempre antecede a ceia, nos consagrando por meio do jejum, por meio da oração. Então, nós temos uma consagração na sexta-feira à noite na igreja, onde todos estão convidados a consagrar a sua vida conosco em oração. Eu tenho sempre acompanhado e orando com os irmãos aqui, da onde eu estou, e é para mim um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Então, nós vamos ler o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, do verso 19 até o verso 31. Essa é a terceira mensagem sobre o começo da história de Saulo no Evangelho, né? Nós tivemos duas mensagens anteriores aqui, uma do pastor Márcio e outra do missionário Galdino, onde foi coberto essa parte onde Saulo ele vai para Damasco e nessa viagem ele tem uma visão do Senhor Jesus que fala com ele e ele cai no chão, depois fica cego, aí ele vai para Damasco ali, ele fica em jejum, orando e tentando processando as coisas que aconteceram, né? Ele que estava perseguindo os cristãos e ali ele tem uma visão de Jesus dizendo que na verdade ele estava perseguindo a Jesus. E depois nós temos também outros personagens que vão aparecendo, como Ananias, que é um servo do Senhor, um judeu que vive em Damasco. A cidade de Damasco, na Síria, parece que é uns 200 quilômetros de Jerusalém, 200 ou 300, não me lembro bem agora, ao norte, e ali havia mais ou menos uns 20 mil judeus vivendo naquela época. Os judeus, como vocês sabem, estavam espalhados pelo mundo, e Ananias, então, ele vai ser chamado pelo Senhor e vai atender, vai orar por Saulo, melhor dizendo, para que ele recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. E ali também Paulo é batizado. Então, nosso texto começa exatamente nesse momento. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. Lembre-se que ele estava em jejum.
E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Veja bem aqui, alguns dias. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava. Estou lendo aqui na versão corrigida, irmãos. Essa versão é um pouco difícil. Aqui seria: Paulo se fortalecia ou se empoderava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele, ou seja, Jesus, era o Cristo ou o Messias. E tendo passado muitos dias, agora não é poucos dias, mas muitos dias em Damasco, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro da cidade. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Oremos, irmãos. Pai, eu quero te agradecer por esta igreja, esta congregação reunida, e também por eu estar, ainda que à distância, mas junto com os nossos irmãos, com os meus irmãos, e poder compartilhar essa palavra. Meu desejo, meu pedido, Senhor, é que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça, assim como nós lemos no texto, que Paulo se fortalecia para expor a palavra do Senhor, para expor aquilo que vem de ti, Senhor, não de mim como homem, mas que vem do Senhor e do teu Espírito para a minha vida, primeiramente, e para a vida dos meus irmãos e irmãs que estão em Pirajuí e aqueles que estão acompanhando de alguma forma também esta gravação pela internet. Que o Senhor abençoe a tua palavra nos nossos corações, principalmente que nos levando à obediência, ao encorajamento, ao fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus, para que nós possamos ser encontrados servos do Senhor, assim como nós vemos na vida desse homem, Saulo, ou na vida desse outro homem, Barnabé, a quem nós acabamos de ler agora na tua palavra. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo mais esse tempinho em pé, junto comigo aqui, lendo a palavra do Senhor. Irmãos, é muito maravilhoso poder pregar textos como esse, por exemplo, é um texto que talvez você nunca ouviu uma mensagem nesse texto, né? Poucos pregadores escolheriam esse texto para pregar, para pregar uma mensagem num domingo à noite. Pois bem, toda a palavra de Deus é importante para nós. Cada texto, cada palavra tem uma mensagem específica para nós. Toda a palavra é importante. Nós não desprezamos nada. Como o próprio Paulo vai falar mais tarde, que ele ensinou, ele se esforçou para ensinar todo o conselho de Deus. Ou seja, o que acontece na vida desse homem Saulo aqui tem uma mensagem para mim e para você nessa noite. Para nós, para a igreja do Senhor no século XXI. Porque a palavra do Senhor, ela continua existindo e falando por toda a eternidade. E esta não é outra senão a palavra do Senhor. Para a gente conhecer melhor e entender
as cartas de Paulo, entender o próprio contexto de Atos dos Apóstolos, né? Nós temos aqui o último texto que vai falar do Paulo, ou do Saulo, melhor dizendo, antes dele ser enviado para Tarso. E aí ele desaparece um pouco. Na sequência, nós vamos voltar a ver algumas coisas que acontecem com Pedro, que é no caso, vai falar da conversão de Cornélio e da sua casa. Mas o autor desse texto de Atos dos Apóstolos, que é o Lucas, então ele faz essa introdução, ele conta a história de o que aconteceu com Saulo, quem ele era, o que aconteceu com ele nesses dias. E nesse texto aqui eu posso destacar de 4 perspectivas aqui, bem fácil para os irmãos se lembrarem. Quem sabe durante a semana os irmãos ainda vão se lembrar dessa mensagem. Que nós temos aqui Saulo, primeira perspectiva, Saulo, o perseguidor. Segundo, Saulo, o proclamador. Terceiro, Saulo, o perseguido. E quarto, Saulo, o problema. Então, recapitulando, Saulo, o perseguidor, Saulo, o proclamador, Saulo, o perseguido e Saulo, o problema. O problema. Perdão minha enrolação de língua aqui. Então, tudo isso vai nos ajudar a entender quem é Saulo, que vai se tornar o Paulo, escritor de grande parte do Novo Testamento, a importância dele no cristianismo. Muitas pessoas às vezes não percebem ou não sabem a importância que Saulo veio a ter na mensagem. O pastor Márcio destacou aqui que Deus é um grande estrategista, porque ele converte, ele traz uma pessoa para si que era o principal perseguidor. O camarada estava ali indo para Damasco, saindo de Jerusalém, uma viagem de 200, 300 quilômetros, para perseguir os discípulos de Jesus, para pôr na prisão, para arrastar, para matar. E agora ele se torna, então, um discípulo. Esse é o ponto da mensagem. Então, Deus vai ser glorificado através da vida de Saulo. E essa é uma pergunta essa é uma visão que nós podemos ter para nós também, sobre como Deus é glorificado ou não é glorificado nas nossas vidas. Então, o Saulo, e depois, quando também foi a pregação aqui, eu vou mencionar aqui as palavras que Deus disse para Ananias, que Ananias foi a primeira pessoa a questionar a Deus, porque Deus falou, vai lá e ora por Saulo. E Ananias falou, mas esse homem, ele é um perseguidor, é perigoso que eu vá até a rua direita, lá onde ele está, lá em Damasco. Diz que essa rua existe até hoje lá em Damasco, na Síria, mas é perigoso que eu vá até lá e que esse homem, ele vai fazer um mal contra mim. Mas aí então Deus diz para Ananias, o Senhor diz que este homem, ele é um vaso escolhido por ele, né? É um instrumento, melhor dizendo, escolhido para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, aos judeus também. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Isso está no versículo 15, um pouquinho antes de onde nós lemos hoje. Então, aqui nós vemos que existe um padrão na vida de Saulo, e é tão importante entender, porque a palavra de Deus ela vai se desenrolar pelo ministério de Saulo praticamente na maior parte do livro de Atos. Nós nem chegamos ainda nessa parte, né? Mas se você continua lendo o livro de Atos, você vai ver a riqueza do evangelho que esse homem ele vai proporcionar pelo seu ministério, pela sua história. A história da conversão, a história desse encontro de Saulo com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, ela é relatada mais 2 vezes, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes ela é relatada em Atos dos Apóstolos. O próprio Paulo vai contar essa história muitas vezes, e às vezes dá um detalhe a mais aqui, um detalhe diferente ali, ampliando a perspectiva, a nossa visão do que acontece naqueles dias
de Paulo, de Saulo. Então, quando ele recupera as forças depois de comer, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai para a sinagoga a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Isso está no verso 20. É a primeira coisa que ele vai fazer. E aqui, Paulo está cheio do Espírito Santo. O texto não diz que ele falou em línguas quando ele foi cheio do Espírito. Não precisava. Né? Ele diz no texto que ele foi falar que Jesus é o Filho de Deus. Isso sim precisa. Então, muitas vezes nós buscamos alguma experiência espiritual ou sensorial, uma experiência emocional com o Senhor, mas a experiência que o Espírito Santo nos dá é de dar coragem, porque para ele ir lá na sinagoga, de repente Saulo entra na sinagoga e os judeus que estão ali na sinagoga, né, aqueles judeus sérios, né, estão ali, a religião é coisa séria, estão ali para ler a lei de Moisés. De repente, Saulo, que é um fariseu, um homem de autoridade, né, embora fosse muito novo ainda, Paulo podia ter menos de 30 anos ali naquela ocasião, ou por volta dos 30 anos, e aqui ali tinha aqueles senhores de 50, de 60, de 70 anos, e eles vão esperar que Saulo vai dizer alguma coisa a respeito, para reafirmar o templo em Jerusalém, como o templo de Deus é importante, ou como a lei de Moisés é importante, mas ele entra ali e ele começa a falar que Jesus é o Filho de Deus. E essa é a única citação em Atos dessa expressão, Jesus é o Filho de Deus. O Lucas ele vai nos dando esse retrato de Jesus também nessas passagens. Então, Saulo não tem tempo ou ele não precisa de curso teológico. Ele não, a igreja aqui é um grupo de irmãos que seguem a Jesus de forma simples, não simples no sentido da palavra de que eles não tinham muito conhecimento ou eles não eram sofisticados, alguma coisa assim. A simplicidade do evangelho era que não tem que dar muita explicação. Jesus é o Filho de Deus. E é isso aí. Por quê? Porque Paulo, que acreditava que Jesus estava morto, agora ele sabe que Jesus não está morto. Jesus ressuscitou dos mortos, está vivo e falou com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o Saulo perseguidor, ele é zeloso de Deus, porque ele tinha que defender a lei de Moisés, ele tinha que defender o templo, porque a seita dos nazarenos era uma grande ameaça. E todo mundo ali em Damasco, todos os judeus pelo menos, eles sabiam disso. Todo mundo ouvia dizer, olha, tem uma seita de um tal de Nazareno ali na Judéia que está complicado o negócio. Já morreu gente até, né? E agora eles estão em todo lugar e se espalharam aqui pelas cidades da Síria, né? Nós temos Damasco, depois vamos aprender também sobre Antioquia, uma outra cidade. Aqui também é citado Cesareia, né? Que é uma outra cidade também romana. Então, eles estavam esperando ouvir e ficavam atônitos, porque fala, mas esse não era aquele que veio aqui para ajudar a religião judaica contra esses do caminho, esses hereges que seguem a Jesus? E Paulo estava dizendo, não, Jesus é o Filho de Deus. Então isso confundiu a cabeça deles e eles levou um tempo para eles entenderem o que estava acontecendo, porque os irmãos sabiam o que tinha acontecido. Ananias, o Senhor falou com ele direto, mas os judeus foram pegos de surpresa ali na sinagoga, onde eles estavam reunidos na religião deles, praticando o rito deles. Então, o Saulo aqui, ele era um bom judeu, fariseu, né? Ele era um cara que conhecia a lei e tudo, mas agora ele sabia que Jesus estava vivo.
Então ele passa a ser o proclamador. Veja que não tem um tempo aqui, como a igreja institucionalizada, muitas vezes. Ah, você creu em Jesus hoje, nós vamos te batizar daqui 6 meses. Ah, você creu em Jesus, mas você não pode falar nada, você tem que esperar fazer o curso e tal, fazer não sei o quê. No caso para muita gente isso é verdade, tem que ser assim mesmo, a pessoa tem que aprender, porque senão vai abrir a boca e vai falar um montão de besteira. Mas o Saulo, esses 3 dias que ele ficou de jejum, todo o conhecimento que ele tinha, quem era ele, o perseguidor, tudo isso era uma preparação, ele já sabia do que ele estava falando, ele conhecia muito, ele ainda ia crescer muito, tanto é que o texto menciona que ele se fortalecia, ele se empoderava a cada dia e confundia os judeus que estavam lá. Então ele passa a ser o proclamador. Saulo, alguns podem dizer que ele não teve uma conversão, porque o mesmo Deus que ele julgava servir, o mesmo zelo que ele tinha na perseguição, agora ele tem o mesmo zelo, só que na proclamação. Então ele passa de perseguidor a proclamador do evangelho de Jesus. Então esse é o milagre que muitos custam acreditar, muita gente não consegue acreditar no milagre que acontece na vida desse homem. Então, se houve uma conversão em Saulo, nós podemos dizer que essa conversão foi da teimosia para aceitar a verdade de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o ungido, de que tanto os profetas anunciaram e falaram pelos séculos dos séculos que passaram antes, que Moisés falou, Abraão viu o dia do Senhor, o servo do Senhor em Isaías, o homem assentado nas nuvens do céu de Daniel, todas essas profecias que eles liam todos os dias, e Moisés e os profetas nas sinagogas, né, o chamado Tanakh, né, que são as escrituras judaicas, agora tudo se cumpria em Jesus Cristo. Então o que Paulo precisava largar era a teimosia. Então, irmãos, muitas vezes nós somos teimosos. Se a gente conseguir, com a ajuda de Deus, vencer a nossa teimosia, a gente já vai ser uma bênção, já vai conseguir muito resultado melhor na nossa vida. Então, Paulo é um proclamador. Agora, ele está proclamando o Evangelho de Jesus. E agora eu quero que você vá comigo, então, em Gálatas. Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Nós vamos ler alguns versículos bem interessantes que complementam essa experiência de Paulo. Gálatas foi escrito por Paulo muitos anos depois, acho que talvez mais de 10 anos depois. Mas ele vai relatar essas experiências que aconteceram com ele, porque isso faz parte do contexto que ele vai abordar na carta dele aos Gálatas. Vamos ler primeiramente o capítulo 1, o versículo 11. Depois nós vamos voltar um pouquinho. Mas no 11, diz o quê? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aqui eu volto a lembrar do que eu falei agora há pouco, que muitos não têm noção, a noção exata ou correta da importância que esse homem era, ou foi e é até hoje, para o evangelho de Jesus Cristo. Mas ele é apenas um homem, Celso. Ele não é Jesus. Claro, ele não é Jesus aqui. E ele nunca se coloca de forma alguma como alguém melhor do que os outros. Muitas vezes ele se coloca de uma forma muito humilde. Mas ele é alguém, ele é uma peça importantíssima. E aqui ele está dizendo que o evangelho que ele prega tem autoridade celestial. Ele não recebeu o evangelho dos homens. Porque eu fiquei estudando esse texto, né, durante toda a semana, me preparando para compartilhar ele hoje, e eu fiquei glorificando a Deus de ver. Primeiro eu não entendia, eu falei, por que Paulo fica em Damasco? Qual que é a razão? Depois, será que o Ananias, os irmãos, ensinaram alguma coisa para ele? Porque o Saulo,
ele diz que, ele afirma aqui que ele não recebeu esse evangelho de homem algum, mas de Jesus Cristo. Ele faz uma referência direta à experiência que ele teve na estrada, na viagem a Damasco. Mas não é só isso. A própria compreensão que Saulo recebe do evangelho que ele começa a pregar, ela vem diretamente do Senhor para ele. Ela vem diretamente do Senhor. Por isso ele é um apóstolo. Isso aqui comprova a apostolicidade de Paulo, se é que existe essa palavra em português, me desculpa, irmão, se não existe, mas que ele é um apóstolo. Ele não recebeu isso de homens. É uma revelação que vem direta de Deus para ele. Eu não tenho essas credenciais, você não tem. Por isso é que Paulo se torna um dos mais importantes escritores do Novo Testamento, mesmo sem ter sido discípulo de Jesus lá na Galileia. Então, isso é importante que se diga. Ele recebe essa revelação, ele afirma isso aos Gálatas. Portanto, o evangelho que Paulo prega não pode ser contestado. Quando ele diz, olha, se alguém pregar outro evangelho diferente desse, seja maldito, seja anátema. Ele vai dizer isso também na mesma carta aos Gálatas. Então, ele está eu quero agora aqui aproveitar esse momento, porque alguém pode falar, mas Celso, o que é o evangelho de Jesus? Então, volta no versículo 3, Gálatas capítulo 1, versículo 3, a parte B começa assim: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então vamos bem devagar, irmãos, para você poder mastigar comigo bem esse texto que Paulo está dizendo aqui. Ele sauda os irmãos que vão receber a carta, que ele, juntamente com outros irmãos, está escrevendo aos Gálatas, e ele vai dizer, olha, ele faz graça e paz da parte de Deus, Pai. Então, Deus é Pai por causa de Jesus Cristo. Deus não seria Pai se Jesus não tivesse nascido. Então, veja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem desde lá da criação. Quando Deus cria todas as coisas, os céus e a terra, ali já estavam as três pessoas. Mas quando o Espírito de Deus gera Jesus Cristo no ventre de uma mulher, de um ser humano, ali, então, Deus se torna Pai. E, ao mesmo tempo, se torna Filho. Então, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é esse Jesus? O que é que se fala sobre ele no Evangelho? Que se deu a si mesmo. Jesus que se deu a si mesmo por nossos pecados. Para nos livrar. Veja, Jesus, ele se entrega, ele está falando da morte de Jesus. Obviamente também da sua ressurreição está implícito. Mas como é que Saulo sai pregando isso, sendo aquele judeu perseguidor, agora ele é proclamador? Porque ele entendeu tudo. Ele entendeu aqueles dias na vida de Saulo foram suficientes. Por isso que eu falo, eu não sei por que a gente é tão teimoso, a gente leva tempo para entender as coisas. A teimosia pode nos afastar de Deus. Nós temos que aceitar, nós temos que crer, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, porque Jesus entregou-se a si mesmo. Então, para Saulo, ficou muito claro que esse Jesus era o Cristo. E quando ele nos livra dos nossos pecados, aí ele fala assim também, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Agora é o nosso Pai. Então, mas para nos livrar do século mau. O problema não está na terra em si, na criação de Deus. O problema está nos homens que estão governando a terra, nos homens que estão vivendo sobre a terra,
com os seus pecados, com as suas maldades, com as suas imoralidades, com as suas impurezas, com as suas injustiças. Então, ele entendeu que Jesus operou a sua obra para nos livrar desse presente século. Esse presente século vai ser varrido, começou agora. Paulo está dizendo e Saulo está dizendo isso. Essa é a pregação de Saulo. Olha, a promessa que vocês têm aí no Antigo Testamento, que nós temos, não ia falar do Antigo Testamento, nas Escrituras, que os profetas nos falaram, que Moisés anunciou, já se cumpriu. O rei já veio. O Senhor já entrou no templo. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ele entrou em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém. Por isso se fala, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E eles colocavam ramos e folhas enquanto Jesus entrava montado num jumento. Então, Saulo entendeu isso. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, que se tornou filho de Deus ao nascer da mulher, Virgem Maria, e ele se entregou pelos nossos pecados, e esse mesmo evangelho que está a nos livrar do presente século mau. Então o evangelho ele está em operação, não terminou ainda, mas ele está operando o seu poder, e Saulo é participante dele agora. Agora veja, volta agora para o versículo 13, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Aqui Paulo está contando a história dele. A história dele. Saulo tem autoridade para falar o que aconteceu com ele. É a experiência dele, é a vida dele, e a vida dele fala muito. Assim como a sua vida também fala, meu irmão. A nossa vida fala mais do que as nossas palavras. E a nossa história está dentro da história de Deus. Então, nós, assim como Saulo, nós vamos ter o exemplo aqui para nos encontrar dentro da história. A nossa história é importante para Deus, é importante para quem nos ouve, para quem nos conhece. Então ele fala, olha, vocês sabem como eu perseguia a igreja de Deus e assolava. Versículo 14, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Ou seja, ele era um cara novo, um cara jovem, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Um verdadeiro orgulho dos pais dele, os pais judeus, que estavam lá em Tarso. Estavam lá em Tarso os pais dele. Agora, quando ele fala dos pais, ele está falando também de avós, de líderes, de pessoas mais velhas que prepararam ele para ser aquele homem, aquele fariseu. Versículo 15, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha só as palavras de Paulo agora, mais tarde, Paulo aqui. Ele tem consciência da história dele. Ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Ele sabe disso. Para revelar seu filho em mim. Ou seja, quem vê o Saulo, quem olha para a história do Saulo, quem aprende a história do Saulo, recebe a revelação de Jesus Cristo. E a sua história, meu irmão, também é assim? A minha história é assim? É isso que nós vamos culminar nessa mensagem hoje. Você vai entender melhor, preste bem atenção. Porque a vida do Saulo revela o Filho de Deus. A minha vida tem que revelar. Esse é o destino, esse é o propósito da minha vida. Qual é o propósito da sua vida, irmão? Qual é o propósito da sua vida? Pense bem nisso nessa noite. O propósito da sua vida é revelar o Filho de Deus em você. Aleluia. Glória a Deus. Pena que eu não posso ouvir os irmãos dando glória aí na igreja. Eu sei que estão dando glória. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. E aqui, quando Paulo também menciona, os gentios, é muito importante entender que a mensagem de Paulo, a mensagem do evangelho, quando ele fala dos gentios, o evangelho só é completo
ou complementado com os gentios. Porque ele entendeu, o Saulo, eles estavam achando que o Messias, quando viesse, ele seria o rei de Israel. Mas estava muito claro nas Escrituras, em Salmos, nos profetas, como que Jesus não era apenas rei dos judeus, que Jesus seria o Senhor de todas as nações. Estava muito claro isso. A ele pertence a terra a sua plenitude. Ele é a luz para as nações. Ele é o Senhor das nações. Então, a mensagem do Saulo, antes perseguidor, agora proclamador, é que ele é Senhor de tudo, inclusive dos gentios. E os gentios vão agora passar a fazer parte também desse povo de Deus. Não é mais os judeus. Não se trata mais dos judeus. Se trata da igreja. Se trata dos discípulos de Jesus. Então, Paulo se encaixa nessa história. Agora, voltando ao versículo, para terminarmos a história lá em Atos, no capítulo 9. Senão os irmãos vão falar, ó, o Celso hoje, ele em vez de pregar em Atos, ele foi pregar lá em Gálatas. Mas você vai ver como isso faz sentido. Volta para Atos 9, 22, diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas de dia e de noite para tirarem a vida de Saulo. Então, os discípulos pegaram o Saulo durante a noite e puseram ele dentro de um cesto, foram até um muro da cidade e baixaram ele pelo muro. E aí ele foi para Jerusalém. Então, Saulo agora é o perseguido. Então, ele era o perseguidor, ele passou a ser o proclamador e agora ele é perseguido. Ou seja, os judeus que estão lá em Damasco querem tirar a vida dele. E aí, então, ele segue um padrão. Lembrem-se, aqui Saulo é fortalecido no Senhor, ele é escolhido desde o ventre, né? E ele é uma revelação direta, ou melhor, ele recebe uma revelação direta, assim como Moisés e os profetas, ele tem uma revelação direta de Deus para entregar, e ele é perseguido. Por que ele é perseguido? Porque Jesus foi perseguido. Jesus falou: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Então eu louvo a Deus porque um culto como hoje, por exemplo, aqui na nossa igreja, olha que benção. Nosso irmão Davi Manzep começa lendo Jó, dizendo que Jó sofreu, mas foi fiel a Deus. Depois vem a irmã Cida, né, e coloca para a gente também que há igreja perseguida lá no Afeganistão. Então, esse é o padrão que ele vai seguindo. E Lucas, quando você vai estudar a vida de Saulo e Paulo no livro de Atos, você vai ver esse padrão. Então, quando nós sofremos a injustiça no mundo, nós glorificamos a Deus que está agindo por meio de nós. Veja bem, veja que interessante. Ninguém gosta de ser injustiçado. Mas para o cristão, para o servo de Jesus, sofrer injustiça é um motivo de glorificar a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, eu sei que muitos de nós já sofremos injustiça e temos sofrido e vamos continuar sofrendo. Quantas pessoas falam mal de nós? Quantas pessoas nos julgam? Quantas pessoas não dão valor para nós? Quantas pessoas não te desprezam, não dão valor a você? Mas isso faz parte desse padrão. Aconteceu assim com Jesus. Jesus falou para Ananias que ia acontecer com Saulo e começa a acontecer. Nesse texto, Saulo, ele é procurado para ser morto pelos judeus e pelos gregos 2 vezes, tanto em Damasco como em Jerusalém. Nós vamos ver aqui agora. Então, qual que é a diferença? O do Saulo perseguidor para o Saulo perseguido. Agora aqui, estamos quase concluindo, irmãos. Aguenta firme. Preste bem atenção. Quanta diferença existe no que se pratica hoje, no que se chama evangelho, que se chama igreja, ou o chamado nacionalismo cristão, que é a ideia de que o Estado pode ser cristão. Não tem Estado cristão, tem pessoas cristãs, tem servos de Jesus.
tem discípulos de Jesus. O Estado só vai ser cristão quando Jesus voltar. Então, pensar em Estado cristão hoje está mais próximo do Saulo perseguidor do que do Saulo perseguido. Porque o Saulo perseguidor, ele usava força, ele usava violência para impor o que ele acreditava ser correto. O Saulo perseguido, ele está desarmado. Ele não está lutando ele não está lutando pela sua vida, muito menos lutando para matar os outros. Ele não está fazendo uma guerra, ele não está jogando bomba em lugar nenhum. Ele está, muito pelo contrário, ele está ali confiando em Deus. Ele está confiando em Deus. Ele vai para Jerusalém, acontece a mesma coisa, né? Então, em Jerusalém, ele vai chegar, versículo 26. Eu não vou ler todo o texto, porque já foi lido, mas você conhece bem a história. Ele chega em Jerusalém e ninguém chega perto dele, tá todo mundo com medo dele. Aí entra em cena o Barnabé. Pela segunda vez, né, nesse texto, pela segunda vez no livro de Atos, nós temos aqui o Barnabé. Ele não é apóstolo, em princípio, ele não é apóstolo, ele não é diácono, ele é um irmão piedoso, ele é um irmão consolador. Ele fica sabendo a história do Saulo, então ele vai lá e pega o Saulo e leva para apresentar aos apóstolos, ou como aqui o Lucas está dizendo. E o que Saulo faz em Jerusalém? Ué, o que todo cristão tem que fazer? Saulo prega. Ele está dizendo aqui, versículo 29, falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos. Esses gregos aqui, eu acredito que são os judeus de fala grega. Aqueles mesmos que mataram o Estevão e que Paulo era companheiro deles. Paulo tomava chá com eles. Agora vamos tomar um chazinho? Vamos. Mas aqui a conversa agora é outra. O Saulo agora é de Jesus. Então, eles procuravam matá-lo, esses gregos aí. Então, sabendo, porém, aqui também, lembrando que Saulo, ele é fluente no grego porque ele foi criado em Tarso, uma cidade metropolitana, multicultural, romana, que o grego era a língua franca. Então, o que os irmãos fazem, então? Manda ele embora. Fala, irmão, você não pode ficar aqui em Jerusalém, você não pode ficar aqui na Judéia, você está criando um problema para nós. Então aqui nós entramos aqui que Paulo passa a ser um problema. E manda ele para Tarso. Veio da onde? Veio de Tarso? Então vai para Tarso. E os irmãos acompanham ele. É interessante isso porque quando você está com o povo fulani, quando você vai embora da casa deles, eles fazem questão de acompanhar você até mais ou menos uns 100 metros longe da casa deles. É um costume, né? Uma cultura. Então os irmãos foram com ele até Cesareia, uma viagem longa. E de lá enviaram ele para Tarso. E aí o texto termina dizendo que houve paz. Havia paz e havia nas igrejas da Judéia e Galileia, e que eles andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, o Saulo passou a ser um problema, porque ele era um proclamador forte, que tinha convicção, ele tinha argumento, ele tinha fundamento, ele era um profundo conhecedor, mas ele era um problema, porque queriam matar ele de novo. Então, o Saulo, ele está vivendo exatamente o que o Senhor falou a Ananias. Ele vai e saber o que é sofrer por minha causa, por causa do meu nome. Então, agora, para terminar, irmãos, quase terminando aqui, vamos voltar a ler o texto lá em Gálatas, para finalizar. Esse é o último texto, tá? Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Esse texto que Paulo escreve aos Gálatas, nessa carta, lança luz ao texto que nós estamos lendo e pregando aqui em Atos 9. Então ele fala assim, capítulo 1, verso 18. Depois, passados 3 anos,
fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então veja que ele está ressaltando, lembrando que quando ele prega o evangelho, ele não consulta ninguém, ele não precisa dos homens, né? Ele vai falar, mas ele só encontra o Pedro e o Tiago, entre os apóstolos, irmão do Senhor. E ele, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Cilícia é exatamente a região de Tarso, que é o sul, sudoeste, sudeste, melhor dizendo, da Turquia hoje. E não era conhecido de vista das igrejas judaias que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruíam, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, Paulo, né, que vai dizer essas palavras, ele deixa claro que o evangelho dele é do Senhor, ele não consulta carne e sangue, ele não consulta ninguém, ele não precisa da autorização de ninguém, mas ele vai, depois de 3 anos. Então, aqui deixa claro que esse tempo do texto que nós estamos lendo aqui, se passaram 3 anos. E Saulo, aqui ele fala que ele foi para as regiões da Arábia. Ele foi para o deserto da Arábia. Lá também que ele se fortaleceu. Então, esse padrão de Paulo vai nos ensinando muita coisa que não dá tempo da gente entrar em todos os detalhes aqui, em todos os textos. Como, por exemplo, ele está mencionando aqui o texto de Isaías 49. Eu não vou ter tempo de ler com os irmãos, mas o que é importante dizer? Que a história de Saulo, segue um padrão de Jesus Cristo. O nosso padrão de vida é Jesus. É nele que a nossa história existe. Sem ele, a nossa história não tem nenhum sentido. Sem a gente estar em Cristo, nós não temos sentido, não temos propósito de vida. E Saulo agora é enviado a Tarso, onde ele vai permanecer na obscuridade por aproximadamente 10 anos. Veja bem, talvez não seja tanto assim, seja um pouco menos, mas ele passa vários anos em Tarso. E ali ele tem a sua família, não se sabe, por exemplo, sobre a esposa, se ele tinha uma esposa, possivelmente ele tinha um casamento prometido em Tarso, mas quando ele chega em Tarso, os pais da moça vão dizer: agora você não é mais um judeu, você não segue mais a nossa religião, então o casamento está desfeito. E Saulo, ele vai ficar sozinho, possivelmente, né? Mais tarde ele vai dizer que não tem esposa, e ele fica na obscuridade. E aí é onde eu termino a palavra, porque essa perseguição dos judeus contra ele é possivelmente o espinho na carne que ele vai mencionar mais tarde também na carta que ele escreve aos Coríntios. Os irmãos conhecem o espinho na carne, que ele ora para Deus afastar, mas Deus diz não. Então ele vai conviver com essa perseguição, segundo a palavra do Senhor, mas segundo também o padrão de Jesus. Então é padrão de Jesus, é padrão de Deus na nossa vida, estar na obscuridade, porque é lá, quando você acha que Deus não está te usando, quando você acha que ninguém está, você é um problema, você foi enviado para longe, você não é aceito, ou você não exerce o seu ministério de forma plena, porque as pessoas não te dão esse espaço. Lá, Deus está te preparando para algo muito maior, algo maravilhoso, algo tremendo, porque o Saulo vai ser uma pessoa ainda muito usada na mão do Senhor. Nós vamos ver isso mais para frente. Claro que os irmãos sabem muito bem, mas essa mensagem fica para nós hoje. Esse texto ele termina com uma certa um sentimento estranho. O Saulo estava lá em Jerusalém, enviaram ele para Tarso e ele entra na obscuridade. Um homem que nós sabemos que será brilhante, mas que nesse momento ele será esquecido. Vamos orar, meus queridos irmãos. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus, por favor.
Eu vou orar e logo em seguida a oração passo a palavra aos irmãos aí, pastores que estão presentes. Senhor, obrigado por esta palavra, Deus. Obrigado por ter ajudado com que ela fosse compartilhada, explorada. Claro que não dá para falar ainda muitos detalhes que ainda estão no texto, mas com a tua graça eu peço que o Senhor continue falando com os teus filhos, continue falando comigo, porque o impacto da palavra não pode terminar numa noite, mas que os próximos dias sejam dias que o Senhor continue usando, falando, mostrando para nós quem nós somos, qual a nossa identidade em Cristo, assim como Paulo, como Saulo entendeu, que o Senhor nos use para pregar, para incomodar, para proclamar, assim como Saulo fez, e quando nós formos perseguidos, que nós não desanimemos, que nós não entreguemos os pontos, porque a perseguição e o isolamento fazem parte também dessa caminhada, desse padrão, mas nós veremos a glória do Senhor e o nome do Senhor será glorificado também por nossa causa, assim como foi glorificado por causa de Saulo. Nós queremos nos identificar com ele. Outros irmãos também, quem sabe, vão se identificar com Barnabé, que teve essa disponibilidade, essa visão tremenda de levar o Saulo a ser um pouco mais aceito, mas no fim não teve resultado, não teve tanto resultado assim, mas ele foi enviado para Tarso. Que o Senhor nos ajude a permanecer no nosso Tarso até que a gente também possa ser tão usado quanto o Senhor quer nos usar para a tua glória, não para nós, mas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Uma alegria estar convosco.